paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou para ajudar você a compreender melhor a palavra de Deus. Este é o objetivo do canal Ensino Sem Fronteira. Neste vídeo nós vamos responder a pergunta: o que é o batismo? Serão 3 pontos bíblicos que nós iremos trazer aqui para os irmãos para explicar e responder a esta pergunta. Então, se isso ativou o seu interesse e você deseja descobrir mais a fundo o que é o batismo, fique conosco. Meus irmãos, nesse vídeo eu vou me utilizar deste quadro para facilitar a vossa compreensão, conciliando a audição daquilo que iremos falar por meio desse vídeo com aquilo que você estará enxergando mediante esse quadro, aquilo que nós iremos escrever nesse quadro. Eu quero me esforçar para trazer de uma forma bem clara esse conteúdo que os irmãos possam assimilar e falar naturalmente a respeito dele, concernente a ele, devido ao efeito deste ensinamento. Então vamos lá. São 3 os pontos que nós vamos abordar aqui para explicar o que é o batismo. A nossa intenção é fazer uma série de vídeos explicando outros pontos sobre o batismo. Então, nesse vídeo nós não vamos abordar de forma completa toda essa questão do batismo, os critérios para alguém se batizar, como a igreja deve proceder. Neste vídeo nós vamos nos ater a explicar o que é o batismo biblicamente. E eu quero já nesse momento convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal a então se inscrever e aproveitar este conteúdo que nós estamos ministrando por aqui. São vídeos explicativos, são vídeos com teor de ensinamento bíblico que nós ministramos aqui semanalmente. Então, venha fazer parte desta grande família que ama a palavra de Deus. A nossa intenção é abordar a Bíblia inteira, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e extrair dali as verdades do texto, sem puxar a brasa para assado nenhum, para assar de uma igreja, de uma denominação, de uma instituição, mas unicamente trazer um ensino sem fronteira, sem restrições, sem limites, a fim de favorecer aqueles que são verdadeiramente a igreja invisível do Senhor, a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Você já se inscreveu? Se você está gostando do conteúdo, também já deixa o seu like, que isso faz com que esse vídeo vá para mais pessoas e mais pessoas sejam orientadas quanto à verdade da palavra de Deus. Isso também é a obra do Senhor. Então, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, leve este ensino para mais alguém. Vamos ver então quais são estes pontos que vão nos mostrar o que é um batismo à luz da Bíblia. Eu fiz algo bem resumido, bem direto, bem objetivo para passar para os irmãos. O primeiro dos pontos que nós vamos destacar aqui é que o batismo na Bíblia, ele é uma ordenança bíblica. O batismo em águas, ele é uma ordenança bíblica. Quando nós falamos que o batismo, ele é uma ordenança bíblica, quando nós trazemos este peso a uma palavra, se trata de uma ordem divina, nós estamos claramente falando que este tal mandamento, esta tal requisição, não se trata de algo que eu possa escolher fazer ou não fazer. Eu não tenho a liberdade, e é claro que isso eu estou aplicando para aqueles que desejam seguir a Jesus Cristo, ser discípulos do Senhor, é para estes que eu estou falando. Eu não posso, se eu quero ser discípulo de Cristo, se eu quero andar com Jesus e ser um seu seguidor, eu não posso escolher ser ou não ser batizado.
Isto é uma ordenança. Eu não tenho esse direito. Então, se tratando de ordenanças bíblicas, que o batismo é apenas uma delas, mas existem outras também, como por exemplo a Santa Ceia, que também é uma ordenança bíblica, ela deve obrigatoriamente ser praticada pela igreja. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28 e o versículo 19. Vamos ler esse texto juntos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esse texto do Evangelho que nós lemos aqui, ele está inserido na passagem que nós conhecemos como a Grande Comissão. Ali é onde Jesus orientou aqueles que iriam dar continuidade à sua obra, à sua missão de salvar a humanidade, de anunciar, resgatar e tirar das garras de Satanás os ímpios. Ele orientou-os, então, como deveriam fazer esta obra. Então, o texto vai dizer que Jesus mandou os seus discípulos a irem por todos os lados, por todas as nações, por todo o mundo, e anunciar e pregar e ensinar a palavra, ensinar os princípios da fé. E aqueles então que fossem crendo, aqueles que fossem recebendo, aceitando tal palavra, esses então deveriam ser batizados. Isto era uma ordenança para a igreja, que deveria ser repetida de geração em geração. Até o arrebatamento da igreja, a igreja na terra ela tem esta incumbência de então todo aquele que adentrar ao seu organismo, todo novo convertido, deve ser submetido ao batismo em águas. Então isto se trata claramente de uma ordenança bíblica. E esse primeiro ponto que nós utilizamos para explicar o que é o batismo, ele também vai nos levar a entender de uma forma mais apurada o segundo ponto que nós destacamos para explicar o que é o batismo. O batismo, ele é algo necessário. O batismo, ele é algo necessário. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15 e também o 16. Acompanhe comigo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Meus irmãos, aqui nesse segundo ponto, nós precisamos fazer um destaque para que esse texto não venha gerar heresias. Nós precisamos destruir algumas linhas de raciocínios hereges que têm levado muitos ao engano quanto a essa palavra. Eu já ouvi muitas igrejas, muitos pastores afirmarem para aquelas pessoas que estão chegando na igreja e elas serem taxativas no dizer, se tu não for batizado, tu não vai ser salvo. Porque o texto é claro, quem crê e for batizado é que será salvo. Se tu não é batizado, tu não é salvo. Só que existe alguns conflitos para nós assimilar essa ideia, essa ideologia. E um dos conflitos é o que está relatado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, onde a palavra de Deus ela vai dizer claramente que este dom, esta graça da salvação, ela não é nos alcançada mediante as nossas obras, mediante os nossos feitos, mediante os nossos méritos, mas é pela fé que nós temos acesso a esta graça, a graça da salvação. Então isso dificulta para mim afirmar que se uma pessoa não for batizada, não tiver a obra do batismo, ela não será salva. E o outro texto afirmar que a salvação é mediante a fé
e não pelas obras. Estaria a Bíblia se contradizendo? Será que o texto de Efésios seria melhor escrito se estivesse dizendo da seguinte forma: a salvação ela é por meio da fé e também por meio do batismo? Complicado, né? Então, como a gente vai entender isso? Como a gente vai compreender? Se os irmãos forem observar, no próprio texto que nós fizemos a leitura, o texto de Marcos capítulo 16, versículo 15 e o versículo 16, mais expressamente o versículo 16, deixa eu arrumar esse meu 5 aqui, o versículo 16, os irmãos vão perceber que o texto diz exatamente assim: aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. O texto não diz aquele que não crê e não for batizado. Pode ver aí na sua Bíblia, pode conferir na sua escritura. O texto não diz aquele que não crê e não for batizado será condenado, mas diz apenas aquele que não crê será condenado. Fica-nos claro que a ênfase do autor, do evangelista Marcos, não é quanto ao batismo, pois se o batismo fosse sim um ponto-chave para a salvação e condenação, então ele iria repetir a expressão do batismo na segunda frase do versículo 16. Mas ele não repete a expressão do batismo na segunda frase do versículo 16. Ele apenas diz: aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Isso então nos faz entender que a ênfase do texto não é quanto ao batismo, mas quanto ao crer ou não crer. Ou seja, é a fé. E agora sim, esse texto está alinhado com o ensino de Efésios capítulo 2. É pela fé que nós somos salvos. Se cremos, somos salvos. Se não cremos, não somos salvos. Então, nesse ponto eu quero desmistificar essa ideia do batismo relacionado diretamente com a salvação. Se não for batizado, não é salvo. Se tem que ser batizado para ser salvo. Eu quero desmistificar essa ideia, porque nós não podemos tirar de forma alguma o mérito de Cristo na cruz, que é o meio pelo qual nós somos salvos, e colocar esse mérito sobre a nossa vida, porque nós somos batizados ou fomos para o batismo, ou ainda em outra área, porque nós oramos, ou porque nós jejuamos, ou porque nós fazemos. Nós não somos salvos por merecimento, nós somos salvos por graça. Graça esta revelada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Mas então você deve estar se perguntando: se o batismo em águas ele não é necessário para a salvação, não é necessário para a salvação, para o que o batismo em águas ele é necessário? O batismo em águas ele é necessário para cumprir a justiça de Deus. É isso aí. O batismo em águas, ele não é necessário no que tange à salvação, mas ele é necessário para cumprir a justiça de Deus. Examine comigo Mateus capítulo 3, do versículo 13 em diante. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Os irmãos conseguiram ver que é o próprio Jesus que está falando que é necessário cumprir com toda a justiça? Os irmãos estão percebendo isso? Agora, nós precisamos atentar na seguinte ótica para esse texto. Se Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o Deus encarnado em forma humana,
ele passou por esta prática, por este ato do batismo, por que eu e você não devemos de passar? Então, se ele, sendo quem é, passou e nos deu o exemplo para isso, é incoerente pensar que a sua igreja não necessite também passar pelo batismo em águas. Eu sei que diante desse texto surgirão muitos extremistas. Não, isso aí é para o passado. Nós não temos hoje, na dispensação atual, dispensação do Espírito, da graça, não temos que fazer mais nada, não temos que observar mais nada. Deus só quer o nosso coração. Sabe como é que funciona hoje as coisas? Agora é assim, você ter Deus dentro de ti e acabou. Não precisa nem ir na igreja mais, não precisa passar por ritual algum, não precisa fazer nada. Agora tudo se resolve no interior. Vamos ver se a igreja primitiva, que andou com Cristo, recebeu os ensinos diretamente do Senhor, vamos ver se eles entenderam desta maneira essa questão do batismo. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha que coisa interessante. Então nós temos o exemplo de Jesus, que nos prova que nós temos sim esta necessidade de cumprir a justiça de Deus, de descermos as águas batismais, e também temos agora o exemplo dos apóstolos, da igreja primitiva, que entendeu a mensagem de Cristo perfeitamente. Eles não erraram, eles não estavam equivocados quanto ao tema, eles estavam cumprindo exatamente aquilo que Jesus havia ordenado para eles, o batismo, a prática do batismo. E por que eles deveriam fazer isso? Agora é a parte principal, agora é a parte mais forte, vamos dizer assim, desse estudo. Por que eles deveriam cumprir isto de geração em geração? Isso deve ser uma marca para a igreja. Porque o batismo em água, chegamos no terceiro ponto para explicar. O batismo em águas, ele é também um sinal público. Um sinal público. Glória a Deus. Para quem que era esse sinal? Esse sinal era para a igreja, primeiramente, e também para o mundo. Tratava-se de uma confissão pública, uma marca, um registro da decisão daquela pessoa, que envolve duas palavras-chave. Essas duas palavras que nós citamos, que são este sinal evidenciado pelo crente, que desce as águas, que passa pelo batismo, é um sepultamento, glória a Deus, e ressurreição. Sepultamento e ressurreição. Este é o sinal que um novo convertido está demonstrando para a igreja e também para o mundo. Vamos lá, sepultamento, fala da morte para a velha vida, da morte para as velhas práticas. Então, anteriormente da fé na palavra de Deus, das boas novas de salvação e da decisão de descer as águas batismais, essa pessoa, ela mentia, ela roubava, ela enganava os outros, era uma pessoa maliciosa, era alguém carnal e desprovida da presença de Deus em sua vida. Então, agora, ela passou por uma experiência transformadora na sua vida.
que o termo mais correto seria novo nascimento. Se você quiser saber sobre o novo nascimento, tem no nosso canal também vídeos explicando o que é o novo nascimento, o que ele gera no crente, esse processo espiritual e extraordinário de Deus na nossa vida. Assiste lá depois que você terminar de assistir esse vídeo. Mas agora fique aqui, fique aqui. Então, eu estou no batismo demonstrando que eu morri para o mundo, que eu não tenho mais nada a ver com esse mundo, que eu não estou mais ligado, eu não estou mais inteirado com as coisas desta vida, desse sistema corrompido que é regido por Satanás. Oh, glória a Deus! E também eu estou evidenciando que eu ressuscitei para uma nova vida com Cristo, uma vida agora sem pecados, oh glória, uma vida agora apartada da iniquidade, dos prazeres carnais, ou seja, no batismo eu estou mostrando que eu sou uma nova criatura. No batismo eu estou mostrando o que ocorreu dentro de mim, que é o novo nascimento. Estou mostrando para todo mundo ver. Estou confessando para a igreja, para os familiares, para os vizinhos. É um ato público da minha fé. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Eu agora vivo uma nova vida, tenho um novo caminho, tenho um novo propósito e vou para um novo destino. Oh, glória a Deus! É isso que acontece quando a gente vai para o batismo. Então, vamos recapitular tudo? Vem comigo. O que é batismo em águas? Primeiro, ordenança bíblica. Não é algo que eu decido ou não decido fazer. É uma ordenança, é mandamento para a igreja. O que é o batismo em águas? É uma necessidade. Não no critério de salvação, mas no critério da justiça de Deus, para cumprir a justiça de Deus. E terceiro, o batismo em águas é um sinal público que eu estou mostrando o sepultamento da velha natureza e a nova vida que eu recebi em Cristo Jesus. Meus irmãos, ainda sobre o sepultamento, ressurreição, este terceiro ponto que nós frisamos, eu gostaria de ler com você uma passagem que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 e também o versículo 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Note a clareza do texto. Os irmãos estão percebendo que o que nós estamos falando aqui não é conversa para boi dormir, não é encher linguiça na internet, não. Nós estamos trazendo um conteúdo que está realmente na palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus. Esse é o querer do Senhor. O batismo em águas é isso. O batismo em águas não é brincadeira, é coisa séria. O sinal que ele transmite é algo muito sério. Por isso, precisa sim ser tomado mediante uma decisão bem firmada no coração da pessoa que deseja se batizar, para que isto posteriormente não venha resultar em escândalos para o reino de Deus. Quando a pessoa vai na emoção, ou vai por uma influência, ou vai por uma imposição de uma liderança, mas ainda não estava apta para aquela nova vida e acaba sendo um instrumento poderoso para difundir escândalos e pedras de tropeço para outras pessoas servirem a Deus. E o diabo, que é oportunista, aproveita essas oportunidades para difamar a obra de Deus, o reino de Deus e a igreja de Deus, dizendo: não se batizou semana passada?
Está lá no boteco agora nessa semana tomando cerveja, se embriagando, está lá, vi lá se prostituindo, mentindo o tempo todo, não largou o cigarro, não largou, tá entendendo? Passei na casa dele, uma gritaria, palavrão para tudo quanto é lado. O diabo não perderá a oportunidade de pegar a vida dessa pessoa que estava inapta ainda para a vida cristã, pois não tinha nascido de novo e apenas foi ali, perdoe a minha expressão, afogada nas águas para escandalizar a obra de Deus, para difamar a obra de Deus, a igreja de Deus, e fazer com que outras pessoas não pisem dentro dessa igreja, não se convertam. É aquela velha história, né? O que eu vou fazer lá naquela igreja se lá o membro daquela igreja é pior do que eu? Lá tem o fulano que mente, que engana, que compra e não paga, que faz aquilo outro. O que eu vou fazer na igreja? Se eu fora da igreja sou muito mais crente do que eles lá dentro? Você está entendendo o raciocínio? Que Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Receba esta palavra de ensino sobre o que é batismo em águas. Falamos sobre 3 pontos que revelam, nos informam o que é o batismo em águas aqui nesse vídeo. Você conseguiu compreender o que é o batismo em águas? Eu fui claro na ministração? Se eu não fui claro em algum ponto, não saia desse vídeo sem colocar a sua dúvida nos comentários. Eu quero ali estar suprindo esta necessidade. Perdoe se no correrio da ministração eu tenha deixado alguma parte a desejar. Mas eu quero dizer a você, conte conosco nas interações, conte conosco para responder as tuas dúvidas, para levar uma palavra de conselho sempre balizada na palavra de Deus para o teu coração. Se você tem gostado do nosso conteúdo, deixa o seu like, vai nos ajudar bastante aqui no canal Ensino Sem Fronteira na difusão desta palavra. Compartilhe também esse vídeo, compartilhe aquele irmão que está querendo se batizar, aquela irmã que está querendo se batizar. Enfim, leve essa mensagem para mais longe. E aqui nós encerramos então mais um vídeo do nosso canal. Fique conosco, se inscreva em nosso canal, não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Quando você se inscrever, clica no sininho, aperta em todas, porque assim então o YouTube vai lhe enviar uma notificação sempre que nós postarmos um vídeo novo por aqui. E eu conto com você na nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do reino, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.